abrir no livro de Efésios, capítulo 2, Efésios 2. A partir do versículo 1. Para mim, um dos textos mais poderosos da Bíblia. Texto de Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, em especial ao seu discípulo, que ele chama de discípulo amado, filho. Paulo chama tanto no primeiro capítulo, no primeiro livro de Timóteo, quanto no segundo livro de Timóteo. Paulo chama o pastor da igreja de Éfeso de filho, filho amado. Era essa a forma de tratamento que o apóstolo Paulo tinha com esse homem, com esse jovem pastor Timóteo. E aqui Paulo escreve para a igreja de Éfeso uma carta poderosa. Uma carta que aborda, e nesse texto em específico, no capítulo 2, Paulo aborda o tema da salvação, que nós chamamos na teologia de sotero. Não mexam muito no microfone, por favor, deixa o microfone sem mexer, para não ficar oscilando, se mexer no som. Ele fala especificamente sobre o tema teológico chamado soterologia, que é o estudo da salvação, a teologia da salvação. E Paulo diz assim para a igreja de Éfeso: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos séculos, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, fala nessa noite aos nossos corações, ministra as nossas vidas, aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja. Voz de Deus e não de homens, nessa noite, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Todos conhecem aqui uma série, eu creio que aqueles que se ligam mais em filmes, do Netflix, conhecem muito bem uma série chamada Walking Dead, ou seja, mortos que caminham, ou mortos vivos. Na série, retrata pessoas que foram, por alguma substância maligna, ressuscitados. Eram mortos, estavam mortos, mas foram ressuscitados e andam pelas ruas, formaram uma tribo, uma enorme tribo de mortos vivos. O filme é assustador. Eles perseguem os vivos de verdade para comer a sua carne, para contaminá-los, para que eles também se transformem nessas espécies terríveis de mortos vivos. É um filme terrível, eu não gosto de assistir aquele filme, eu acho horrível aquele filme. É uma série, aliás, é uma série. Como é que chama mesmo morto-vivo? Zumbi. Estava tentando achar essa palavra. Zumbis. E algumas características eu comecei a observar nos mortos-vivos, nos zumbis. Pelo menos os zumbis daquela série.
A primeira característica que eu percebi nos zumbis é que eles são insensíveis. Eles têm insensibilidade a tudo e a todos. Você dá um tiro neles e continua caminhando. Você xingar eles, eles não se importam. Eles são insensíveis. Eles não têm sensibilidade. Se você for pregar o evangelho para um bicho daquele ali, não adianta, está morto. Ele só está vivo, mas está morto. São insensíveis. Me lembro que eu morava numa república com mais 3 rapazes, quando eu era solteiro, no tempo do grande sofrimento da solteirice. Graças a Deus fui liberto. Estou brincando. Então, eu morava ali, e tinha um rapaz que, aliás, tinha uma moça que se apaixonou por um desses rapazes que morava comigo. Ele era crente, muito fiel, até hoje é um servo do Senhor, envolvido em missões. Uma moça muito, assim, agradável, inteligente, educada. E uma vez ela falou para ele assim: me ajuda a fazer ele entender que eu amo ele, para que ele namore comigo. E eu quis dar uma de cupido e falei para ele: rapaz, essa menina é uma menina tão especial, tão linda, tão maravilhosa. Por que você não namora ela? Por que você não dá uma chance para ela? E ela falou assim, ele falou para mim: Raul, você iria namorar um defunto? Uma pessoa que não tem Jesus está espiritualmente morta. Você beijaria um defunto? Andaria de braço dado com um defunto? Apresentaria um defunto como se fosse seu namorado? Falei: não, eu também não. Ela está espiritualmente morta. Enquanto ela não tiver Jesus, eu não vou namorar defunto. Que ficou gravado no meu coração. Fiquei sem argumento. Falei: eu não posso obrigar ninguém a namorar defunto. A Bíblia diz isso. Versículo 1. E ele nos deu vida quando? Quando vocês estavam mortos em vossas transgressões e pecados. Ele falou alguma mentira? Não, falou a verdade. A Bíblia está dizendo: estavam mortos. Mortos. Zumbis. Outra característica do zumbi, segunda, desejo instintivo de destruir os vivos. Zumbis não suportam vivos. Os vivos ofendem os zumbis. Eles não aguentam ver o vivo, que ele quer destruir os vivos de qualquer maneira. Eles têm um instinto de destruir o vivo. Não é à toa que uma das instituições mais perseguidas na história sobre a face da terra chama-se Igreja do Senhor Jesus, que é o povo que foi renascido de Deus, o povo que foi transformado pelo poder de Deus. A Bíblia chama esse povo de vivos para Cristo. Morreram para o mundo, morreram para o pecado e viveram para Cristo. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus está dizendo que quem recebeu Jesus está vivo. Não entram em juízo, mas já passaram da morte para a vida. E os zumbis, eles querem destruir os vivos porque os vivos os ofendem. Os zumbis querem pornografia, os zumbis querem ideologia de gênero, os zumbis querem aborto, os zumbis querem todo tipo de promiscuidade. E os vivos querem servir a Deus, querem andar nos valores do Senhor, na presença do Senhor. Então os zumbis ficam querendo destruí-los. Eu odeio os vivos. Eu odeio. Os vivos me confrontam, os vivos me perturbam. Morte aos pastores, morte às igrejas. Terceira característica, ódio intrínseco. Ele tem ódio. Aqueles zumbis do Walking Dead, eles têm ódio e eles nem sabem porque odeiam, mas odeiam. Eles nem sabem, não têm a consciência porque odeiam, mas eles têm ódio. O mundo odeia a igreja. E Jesus explicou que o mundo odeia a igreja não por causa da igreja, mas porque a igreja ama Jesus. E eles odeiam o Senhor. E porque eles odeiam o Senhor, eles odeiam a igreja também. Quarta característica. Desejo de fazer os vivos ser como eles. Eles querem que os vivos sejam contaminados e também se transformem em um zumbi. Não é assim?
Eles querem tirar os vivos da presença de Deus. Por isso que muitos cristãos sofrem terríveis tentações de largarem a casa de Deus para servirem a Satanás, para irem para o mundo. Nós vemos como jovens são atacados e são praticamente empurrados para o abismo todos os dias. Todos os dias Satanás tenta enganar, mentir e fazer com que os jovens deixem a casa de Deus para servir a Satanás, para se envolverem em baladas, em pecados, em prostituição, em fornicação. Todos os dias Satanás, a Bíblia diz que a função dele, lá em João, ele diz que a função dele é roubar, matar e destruir, todos os dias. Satanás sabe que já está condenado. E tudo que ele quer é fazer com que você seja condenado também. A quinta característica que eu elenquei aqui foi que eles têm total inconsciência do mal que estão fazendo. Eles não sabem o mal que estão fazendo. Os zumbis não sabem o mal que estão fazendo. E eles fazem isso instintivamente, eles têm total inconsciência dos problemas. Uma pessoa que está no mundo, ele é cego espiritualmente. Versículo 2 diz que ele segue o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, eles praticam pecado, ofendem a Deus, fazem tudo que não presta. E eles não têm a consciência de que essa vida, essas atitudes, os levarão para o inferno. Alguns dizem assim, o inferno não existe. Eles têm total inconsciência do mal que eles estão fazendo. E qual será o destino deles, caso eles permaneçam no pecado. Eles não têm a menor consciência do que a vida de drogas, a vida de bebidas, a vida de prostituição, a vida errada vai trazer como consequências para eles. Não tem consciência disso, por isso que eles praticam isso todos os dias e ainda incentivam os outros a praticarem, porque não tem consciência. Sexta, é a solidão em meio à multidão. Zumbis não tem companheirismo. Eu não vi no filme Walking Dead nenhum Walking Dead ajudando o outro a escapar de algum problema, abraçando o outro, levantando um que está caído, porque eles não têm solidariedade, eles estão sozinhos no meio da multidão. E esse sentimento de solidão acontece porque só há uma forma de o homem preencher completamente o seu coração, é através de Jesus Cristo. O nosso coração tem um vazio do tamanho de Jesus, e só pelo poder do Senhor Jesus a nossa vida fica completa. Ele é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso companheiro, nosso conselheiro. E a pessoa que tem Cristo, ela jamais está sozinha. Elas têm os anjos do Senhor ao lado dela, que acampam ao seu redor daqueles que o temem e os guardam. Ele tem a presença do Espírito Santo, que é o Consolador. A Bíblia diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele tem os irmãos em Cristo também, que ele pode desfrutar de comunhão, de aconselhamento, de amor, de graça. O que serve ao Senhor, os vivos em Cristo nunca estarão sozinhos. Mas aqueles que não temem a Deus, que estão mortos espiritualmente, esses andam sozinhos, mesmo no meio de uma multidão. Última característica, eu creio que tem mais, mas a sétima é que eles não têm alma. Eles não têm alma. Os seus sentimentos estão mortos. Seus sentimentos, a sua vida, a sua alma está morta espiritualmente. Eles não têm alma, por isso que eles não podem ter os sonhos de Deus na vida deles. Por isso que eles não podem aspirar coisas grandes. Por isso que eles não podem ser habitados pelo Espírito Santo. Por isso que eles não podem ter a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eles não podem ter o prazer de estar na presença de Deus.
Você sabe uma das coisas lindas no cristianismo, na igreja dos vivos, é que nós nos alegramos no Senhor. Nós louvamos a Deus com alegria. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E essa é uma característica na vida de todos aqueles que temem a Deus. Eles são alegres, eles adoram o Senhor. Com todo respeito à religião muçulmana, islâmica, mas eu não consigo ver um islâmico levantando as mãos e dizendo: oh Alá, nós te adoramos, enche o meu coração, Alá, como tu és lindo, Alá, oh glória, oh glória, oh glória. Você só vê eles: Alá, Alá, vamos matar, vamos matar, vamos matar, Alá mandou matar, vamos apedrejar, vamos arrebentar. Religião de ódio. Eu não consigo ver em outras religiões essa adoração que a gente tem. Se derramar, chorar, não consegue ver um muçulmano chorando na presença de Alá. Oh Alá, como tu és maravilhoso, lindo, enche a minha vida, Alá. Só nós, porque conhecemos o Deus vivo, um Deus que é real, poderoso, glorioso, tremendo, que se relaciona conosco pessoalmente, que nos ama, que se revela a nós lá no nosso quarto, lá no nosso banheiro, lá na nossa cama. Ele nos visita, Ele enche o nosso coração de alegria, de paz. Então, quem não tem Jesus está morto. É isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Timóteo, uma pessoa sem Jesus é morta, e vocês estavam desse jeito, antes de conhecer Jesus. A salvação é algo tremendo que Deus preparou para nós, porque todos nós estávamos condenados. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma pessoa sem Jesus, ela está perdida, mas o Senhor providenciou para nós a salvação. A salvação. E a salvação traz alguns conceitos que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos a palavra de Deus. Hoje de manhã tivemos a escola bíblica dominical, estamos estudando as doutrinas bíblicas, e é tão importante você conhecer as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus, para que você não viva de axiologia. Eu acho. O que adianta você achar? O seu achado não vale nada. Uma vez meu pai perguntou: o que é que você acha desse texto da Bíblia? E eu falei: eu acho que. Ele me parou: para, você não acha nada, você tem que crer. Quem acha é a Bíblia. Você não tem poder nenhum de achar nada. Ou você crê ou você não crê. A palavra de Deus é a verdade. Seus conceitos, suas opiniões, sua maneira de pensar, para nada valem, são vãs, são esterco. Paulo disse isso, que toda sabedoria e conhecimento que ele tinha e posição que ele tinha, ele considerava esterco. Sabe o que é esterco? Cocô de cavalo. Diante da grande salvação que ele alcançou em Cristo Jesus. E a salvação, ela produz a eleição. E o que é a eleição? A eleição é o Senhor nos chamando desde a fundação da terra para Ele. Se você é de Cristo, se você está aqui hoje, é porque o Senhor te chamou. A Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros, e vos chamei, os designei. Se você está aqui com o coração aberto para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, foi porque Deus te chamou. Ah, mas se eu me desviar, se eu não quiser Deus, se eu fechar meu coração, morrer sem Deus, é porque você nunca foi chamado, estava aqui só disfarçando. Porque os verdadeiros chamados obedecem e perseveram até o fim. E a salvação, além da eleição, também traz a regeneração. Quando nós somos salvos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, entregamos a nossa vida para o Senhor, a Bíblia diz que nós somos regenerados.
É uma obra do Senhor em nossas vidas que produz uma mudança de um homem, de uma natureza pecaminosa, humana, caída, condenada, para uma nova natureza em Cristo, onde somos resgatados por Deus, somos feitos novas criaturas. Como Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se a regeneração, fomos regenerados de um pecador sem esperança para um pecador, mas agora lavado e remido pelo sangue de Jesus. Isso é regeneração. Fomos regenerados. E como regenerados, nós somos adotados. Fomos adotados por Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz que nós somos feitos filhos de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, foram feitos filhos de Deus. Ou seja, foram adotados para Deus. Foram chamados para Deus. Isso chama-se adoção, teologicamente. Então nós vimos a salvação, nós vimos a regeneração, a eleição, que foi Deus nos eleger desde a fundação do século, a regeneração, que é o estado do homem após a sua conversão a Cristo, a adoção, que é o fato de Deus ter nos chamado para ser seus filhos. Nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus foram aqueles que entregaram a sua vida para Ele. Todo mundo é filho de Deus. Isso não tem respaldo bíblico. A Bíblia diz que os filhos de Deus foram aqueles que o receberam como Senhor. Então o que é que nós somos? Criaturas de Deus. Para ser filho precisa ser adotado. Para ser adotado precisa crer. Crer e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A outra doutrina, chamada doutrina da expiação. O que é a expiação? É aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele expiou os nossos pecados. Ou seja, Ele pagou o preço pelos nossos pecados em nosso lugar. Isso é expiação. O Senhor nos substituiu. Tomou a nossa morte para que possamos viver a sua vida e a vida abundante que Ele dá para nós. Então Ele expiou os nossos pecados na cruz do Calvário. Nos fez novas criaturas. Nos fez novos homens, novas mulheres. Através da sua cruz, quando olhamos para a cruz, vemos que ali Ele perdoou os nossos pecados, quebrou as maldições, nos libertou, nos salvou, tomou o nosso lugar, fez de nós novas criaturas, nos deu acesso ao céu, nos deu acesso ao Pai, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A cruz foi a obra redentora de Deus. Ali Ele expiou os nossos pecados. Como diz aquele hino que eu amo do cantor cristão, que diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora renegro em sua luz. Isso é tremendo. Cruz de Cristo. Ali Ele expiou os nossos pecados. E a justificação, a Bíblia diz que devemos buscar a justificação e a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Somos justificados por Cristo, pela fé em Cristo Jesus. Estávamos tortos e o Senhor nos justificou através de Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus nós somos justificados. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação é o estado final do crente, quando ele estará saindo dessa terra, seja pela morte, ou seja pelo arrebatamento da igreja. Talvez sejamos a geração do arrebatamento, hein? Nós seremos glorificados, teremos corpos glorificados e vamos estar com o Senhor para sempre.
Esse é o destino de todo crente, a glorificação. A glorificação. Seremos glorificados. Viveremos com o Senhor eternamente, com um corpo que não perece, e uma alegria eterna na presença do Senhor. Aleluia. Então é isso que o texto está falando, de mortos que reviveram. Não de um walking dead, mas de pessoas que experimentaram uma nova vida em Cristo Jesus. E Paulo está ressaltando isso para a igreja de Coríntios. Ele diz que é assim que nós andávamos no passado, versículo 3, entre eles também nós todos andamos no passado segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos o quê? Por natureza éramos filhos da ira. Mas eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém. Pastor, eu que sou uma pessoa de direita, procuro fazer o bem, procuro falar coisas bonitas, procuro atender. Como que eu posso ser filho da ira? A Bíblia diz que essa é a condição do homem que não fez uma aliança com Deus, filho da ira. E Paulo diz, nós éramos igualzinhos aos demais que estão aí, filhos da ira, porque estávamos mortos no pecado. O que significa ser um filho da ira? Um dia a ira do Senhor irá se manifestar sobre a terra. Todos aqueles que rejeitaram a Deus, que negaram o Senhor, serão condenados, lançados no lago de fogo. Isso não vai acontecer por causa de eles cometeram algum pecado. Isso vai acontecer por causa da natureza pecaminosa do homem. Não é porque você cometeu algum pecado que você vai ser condenado. Você vai ser condenado por causa da sua natureza pecaminosa, que só tem um remédio para isso, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e começar a viver uma vida nova. Mas a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Veja que a condição de morto do homem só foi transformada através de um ato de Deus, não do homem, um ato de Deus, gracioso. Aliás, graça é favor imerecido, você não merece. Você não merece, mas Deus concede pelo seu amor a graça da salvação. E a salvação é para a glória de Deus. A salvação realça a grande misericórdia e o amor de Deus para com todos aqueles que estão espiritualmente mortos por causa do pecado. Esse é o agir de Deus na vida das pessoas. Essa é a ação do Espírito Santo. Ele nos salva, nos liberta, como fruto da grande, poderosa, inexplicável misericórdia e do grande amor de Deus para conosco. Nós somos alvos de uma dose muito poderosa de amor de Deus, de graça de Deus. Nós somos objetos do amor de Deus, aleluia. E quanto mais pecadores nos acharmos, mais graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Deus é misericordioso e preparou um plano para o homem pecador, a salvação, que muitas pessoas não dão valor, porque elas acham que viver com Cristo é apenas ir à igreja, é apenas dar dízimo, é apenas cantar louvores, é apenas isso, e esquece que o nosso bem maior é ser salvos. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você passar a vida toda dentro de uma igreja e quando chegar no céu, ouvir do Senhor, apartai-vos de mim para o fogo eterno? Porque a Bíblia é bem clara lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todos que me adoram entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. O que é vontade? É obediência.
faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a salvação é conquistada pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Não em um ato do homem é capaz de reparar isso, mas aqueles que amam a Deus fazem a sua vontade. Andam na sua vontade. São obedientes à sua voz, como ovelhas que obedecem ao seu pastor, à voz do seu pastor. Então, o Espírito Santo de Deus faz isso em nós. Ele nos salva, mas não somente isso, Ele nos faz assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. É o que diz o versículo 5. Aliás, versículo 6. Juntamente com Ele nos fez assentar. Ou seja, o resultado imediato da salvação é que o pecador não apenas é morto para o pecado e vivo para a justiça através da ressurreição de Cristo, mas também participa da exaltação do Senhor nos lugares celestiais junto com Deus. Eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo fala de uma parceria entre Deus e os homens. A Bíblia diz que pela fé, pela graça de Deus, quando somos salvos, o Senhor nos faz assentar nos lugares celestiais com Deus. Que privilégio! Você sabia que nesse momento você está lá sentado junto com o Senhor? Então, quando você precisa das coisas de Deus, você tem um Deus presente ao teu lado, porque você está sentado com Ele. Tente falar com alguém que está sentado ao teu lado aí. Como é fácil? Basta virar para o lado e cochichar. Estamos assentados com o Senhor. Mas e Deus, quando Ele precisa de nós, quando Ele quer agir através de nós, Ele conta conosco aqui. Então, enquanto nós estamos assentados com Deus e podemos desfrutar da sua glória, da sua majestade, da sua graça, do seu poder, Ele também pode contar conosco para pregar o Evangelho, para proclamar as boas novas, para vivermos de acordo com a sua vontade. Se estamos assentados com Ele na glória, Ele está sentado conosco aqui na terra, para que possamos fazer aquilo que Ele deseja. Aleluia! Glória a Jesus! Então, Ele nos faz assentar. E Ele nos faz isso, Ele nos fez isso para que possamos ser testemunhas de Cristo na terra, possamos revelar diante dos homens a suprema graça do Senhor. Ele faz isso para que nós sejamos testemunhas de Cristo, através da nossa vida. Sabe por que Deus quer que você prospere? Sabe por que Deus quer que você seja bem-sucedido? Sabe por que você quer que Deus quer que você tenha uma família abençoada? Que você seja uma pessoa abençoada, porque isso glorifica o nome dEle. Amém? Quando as pessoas olham para você e sabem que você teme ao Deus vivo, que serve ao Deus vivo, dizem: oh, glória a Deus por esse fulano, porque Deus vive nele e Deus faz a diferença na vida dele. Por isso você tem que crescer, ser próspero, ser muito abençoado, porque com isso você também glorifica a Deus. Quando você anda em novidade de vida, quando você é curado, quando você é liberto, quando você é transformado, Deus é glorificado nisso. Quando você é curado, olha, para nós, como Paulo, disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas quando nós vivemos na presença de Deus, isso glorifica o nome do Senhor. Porque você é uma testemunha de Deus. E eu profetizo sobre a tua vida bênção e prosperidade. Que você ande como um príncipe e uma princesa de Deus sobre a face da terra. Aleluia. 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 Quero mais é que você seja muito próspero, muito abençoado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. 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 Versículo 7.
Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Um dia o mundo verá a glória de Deus e aqueles que o temem reinarão com ele pelos séculos dos séculos. A glória de Deus será revelada e é revelada através da igreja do Senhor Jesus. Como pode a igreja ser tão perseguida, ser tão massacrada, ser tão mal falada, ser tão bombardeada? E quando nós vemos os candidatos aí tentando se elegerem, é porque eu creio em Deus, Deus me ajudou. Ué, mas se eles rejeitam a Deus, por que eles estão falando de Deus? É porque o evangelho é indestrutível. Pode bater que ele continua vivo. Pode falar mal que a igreja continua a sua caminhada. Pode falar mal dos crentes, que os crentes continuam se multiplicando e batizando gente, e gente sendo salva, transformada, abençoada, curada, liberta, porque isso não vai parar até a vinda do Senhor Jesus. E isso demonstra a glória do Senhor. Isso demonstra a grandeza do Senhor. O quanto que Ele é grande, o quanto que Ele é fiel, o quanto que Ele é poderoso, o quanto a sua vida é um exemplo prático do poder de Deus. Deus fez isso para mostrar a sua glória. Apocalipse capítulo 7, versículo 10 diz: clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Exaltação, adoração. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí no versículo 8 está o texto central da soterologia, da doutrina da salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos, pela misericórdia nós somos salvos. Você não é salvo porque você tem algum mérito, porque você está com a vida certinha, porque você é top, que você é a tampa do crush. Ninguém nem sabe o que é isso aqui, né? Crush era um refrigerante que tinha antigamente, gente, que dava, e que a tampinha dava prêmio. E quando alguém era assim metido a importante, dizia: ô, fulano só quer ser a tampa da Crush, que dava prêmio. Era um refrigerante tipo de laranja. Fulano só quer ser a tampa da cruz. Não, você é salvo pela graça, pela misericórdia. Graça é favor imerecido. Graça é quando você recebe algo que você não é digno, que você não merece, mas mesmo assim você recebeu. Graça é a favor de Deus, é bondade de Deus, é amor de Deus derramado sobre a vida de qualquer pessoa. Isso é graça. Porque por mais que você lutasse na vida, você jamais poderia ser digno da salvação. Por mais que você batalhasse, por mais que você tentasse ser a melhor pessoa do mundo, você não alcançaria o direito da salvação. E Deus, sabendo disso, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, sabendo da nossa total incapacidade de sermos salvos por nós mesmos, Ele providenciou a salvação para as nossas vidas. Por isso que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Dom é um presente de Deus, é um favor imerecido. E ele completa no versículo 9, dizendo: não por obras, para que ninguém se glorie. Diga: não, eu mereço ser salvo, eu sou demais, eu sou uma pessoa boa, eu mereço ser salvo. Não, a Bíblia diz: não por obras, para que ninguém
se glorie. Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei só revela o nosso pecado. A lei que foi dada a Moisés não salva, só revela o nosso pecado. O que salva é o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que extraordinária salvação. Que extraordinária salvação, que não poderia ser alcançado de outro jeito a não ser pela misericórdia, pelo favor de Deus em nossas vidas. Se o seu nome está escrito no livro da vida, não foi por nenhum ato de justiça seu, mas foi pela graça e misericórdia do Senhor. Cada dia eu me encanto mais com esse evangelho. Como Deus é bom. Que salvação extraordinária. Como Deus pôde amar um pecador indigno e injusto como eu. Como Deus pôde derramar sua graça e misericórdia sobre alguém que não merece como eu, e me dá vida, e me dá paz, e me dá alegria, e me dá esperança. Como pôde Deus fazer algo tão tremendo no injusto, num pecador como eu? O amor de Deus excede a qualquer tipo de entendimento, de pensamento. Nós não somos capazes de conceber esse grande amor. Por isso nós o exaltamos e o louvamos e damos a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Eu sempre digo que se mais vidas eu tivesse, mais vidas eu daria a Deus. Eu tenho uma vontade tão grande de me converter de novo, e de novo, e de novo. Quando eu era pastor lá na Asa Sul, tinha um senhorzinho, irmão Vicente. Ele tinha um probleminha na perna, ele puxava da perna. E todas as vezes que eu fazia o apelo, alguém aqui deseja hoje receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Algumas pessoas vinham, mas sempre quem levantava primeiro era o irmão Vicente. Ele vinha, mancando para frente, dizia: eu, pastor. Isso aconteceu muitas vezes, até que um dia eu cheguei para ele e falei: irmão Vicente, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O irmão já é crente? Ele falou: sou crente do Senhor Jesus. Você ama Jesus? Ama o Senhor Jesus. Então, irmão, não precisa mais o irmão vir na frente quando o pastor faz o apelo. O irmão já veio, já se converteu. E todas as vezes que eu falo, alguém deseja aceitar Jesus, o irmão vem na frente, sempre vem na frente. Não precisa mais. Ele falou assim: pastor, o que o senhor está me pedindo eu não posso fazer. Eu falei: por quê? Como que alguém vai perguntar quem quer aceitar Jesus, eu vou dizer que não quero? Eu quero. E vou toda vez, me perdoe, pastor. Chamou, eu vou. Que eu quero entregar minha vida quantas vezes me chamar. O coração daquele homem era que não era concebível em seu coração, na sua mente, que ele pudesse negar um chamado de Deus para a sua vida. Dizer não quando alguém chamasse para aceitar Jesus. A Bíblia diz: todos aqueles que me confessam diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o testemunho, a coragem que você tem de se manifestar diante dos homens, dizendo: eu quero Jesus, no dia final, quando alguém perguntar, Jesus vai dizer assim: eu quero esse no meu reino. Eu quero esse no meu reino. Eu prego a palavra de Deus, tá? Eu não prego o que eu acho, o que eu penso. Eu prego a palavra de Deus. O que eu penso você pode jogar fora. O que eu acho você pode jogar fora. Se apegue apenas ao que eu prego, extraído da Bíblia, da palavra de Deus.
Eu quero dizer hoje que o Senhor tem salvação para você. O Senhor tem salvação para a sua vida. E Ele não te obriga, é você quem decide receber ou rejeitar a Jesus. A salvação é um ato de graça. E a salvação alcança todos aqueles que já foram chamados por Deus desde a fundação dos séculos. Por isso nós não precisamos ficar preocupados, porque se você é de Jesus, o teu coração vai se inclinar para Ele. Se você não é de Jesus, pode pregar, pode ter milagre, pode um anjo vir na tua frente, você não vai aceitar, porque você tem um coração que rejeita peremptoriamente ao Senhor. Uma triste história que eu presenciei foi de um homem que estava no leito de dor, quase morrendo. E um irmão lá da igreja que eu pastoreava, ele pregou para essa pessoa. Trouxe uma mensagem muito forte. No final ele perguntou: fulano, talvez você não passe de hoje, mas você deseja hoje entregar a tua vida, aceitar Jesus como teu Salvador? Não importa o que você fez no passado, você deseja entregar a tua vida hoje para Jesus e ir para o céu? E ele disse: não. Fica de pé, vamos orar. Poucos minutos depois, aquele homem veio a falecer. E assim é com muitas pessoas. Não. Você quer Jesus? Não. Você quer aceitar a vida? Não. Você quer ir para o céu? Estou pensando, não sei não. Mas hoje o Senhor bate a porta do teu coração. Se você hoje quer aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, hoje é a noite. Hoje é a noite de você dizer: Senhor, eu te recebo. E eu quero que isso seja um testemunho diante de todos, que eu pertenço a Ti. Não tenho méritos, sou pecador, cheio de falhas, de erros, de defeitos, mas tem uma coisa, Senhor: eu quero entregar a minha vida a Ti. A Bíblia diz que quando isso acontece, quando você confessa o Senhor de uma forma sobrenatural, inexplicável, o Espírito Santo vem, te regenera, faz de você uma nova criatura. E diz Paulo aos Romanos: você é salvo, salvo, salvo. Pai Santo, Deus poderoso, a obra de convencimento é do Espírito Santo. Cabe a nós pregar a Tua santa palavra. Espírito Santo, se tem alguém aqui nessa noite que é um escolhido, que é um chamado, que nessa noite, Pai, seja a noite do encontro, seja a noite da resposta, seja a noite, Pai, da rendição a Ti. Espírito Santo, faça a Tua obra em cada coração nessa noite. E se alguma pessoa aqui que estava longe dos caminhos do Senhor, e hoje o Senhor está chamando de volta para Ti, que o Senhor também toque nesses corações, e que a salvação, o milagre da salvação alcance vidas, tanto aqui como também na internet, onde estiverem nos ouvindo. Que a Tua salvação entre nos lares, e que o Teu poder, Senhor, seja derramado, assim como tem sido derramado no meio da Tua igreja há séculos. Que assim aconteça nessa noite. Espírito Santo, faça a Tua obra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa noite eu quero orar por você que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador. Quero orar e consagrar a tua vida, que a Bíblia diz para os sacerdotes fazerem isso, abençoar o povo em nome do Senhor. Se você deseja isso, saia do seu lugar, venha com alguém, venha aqui na frente, eu quero orar por você nesse momento. Você que hoje deseja receber Jesus, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você
em nome de Jesus. Você está com a pessoa, deseja trazê-lo, incentive e traga essa pessoa aqui para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Alguém que deseja hoje, vem aqui corajosamente, eu quero orar por você nesse momento. Aleluia. Enquanto cantamos, você pode fazer isso em nome de Jesus. Esqueci a letra. Canta aí, gente. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu te mando a ti. Cantem. Com meu ser entrego Tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. tua bondade Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo grande privilégio, Senhor, de sermos teus, Senhor, de termos te recebido como Senhor e Salvador. E nessa noite, Pai, nós liberamos a tua palavra, a palavra de salvação, que o teu Espírito Santo faça a obra em cada coração. Nós assim te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e com todo o povo de Deus sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Em nome de Jesus.